Olá pessoal, como que vocês estão? Hoje lemos aqui a parte 2 do capítulo 15 do livro de Mateus, no verso 21. Saindo de lá, Jesus foi para uma região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia que tinha saído dessa região começou a gritar, dizendo: Tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu uma palavra sequer. Os discípulos de Jesus aproximaram-se dele e pediram-lhe: Atende-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela chegou, ajoelhou-se diante dele e disse-lhe: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: Não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? Ela insistiu: É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhes respondeu: Mulher, é grande a sua fé. Aconteça para você tal como você deseja. E a partir desse momento, a filha dela ficou curada. Por que Jesus continuou andando e deu a entender que ele tinha ignorado o pedido daquela mulher? Jesus muitas vezes faz isso conosco, porque ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver até onde nós vamos. Essa mulher, quando percebeu que Jesus continuava andando e estava praticamente ignorando o seu pedido, o seu clamor, ela poderia ter se rebelado contra ele. E mais uma vez, trazendo para a nossa realidade, podemos fazer exatamente isso. Quando nós pedimos algo para Jesus, ele não tem que nos atender assim, de imediato, né? Chamou, atendeu, tô indo. Mas ele quer ver a nossa fé, a nossa determinação, a nossa perseverança diante daquele pedido. Se realmente é importante, se realmente é aquilo que desejamos, corra atrás, persevere, continue, até que Jesus, ele vai talvez te questionar, chegará perguntas para você e não necessariamente a palavra de cura. E mais uma vez, trazendo para a nossa realidade, podemos fazer exatamente isso. Quando nós pedimos algo para Jesus, ele não tem que nos atender assim, de imediato, né? Chamou, atendeu, tô indo. Mas ele quer ver a nossa fé, a nossa determinação, a nossa perseverança diante daquele pedido. Se realmente é importante, se realmente é aquilo que desejamos, corra atrás. Persevere, continue, até que Jesus, ele vai talvez te questionar, chegará perguntas para você e não necessariamente a palavra de cura. O tamanho da fé que ela se contentaria com essas migalhas seria o suficiente para que a filha dela fosse curada. Então Jesus, espantado com a tamanha fé, ele então disse que a partir daquele momento a filha dela ficaria curada. Amém? E depois aqui nós temos no verso 29, né, que partindo daquela cidade, Jesus, ele foi até o mar da Galileia, subiu a montanha e se assentou. E aí uma numerosa multidão foi atrás dele, levando consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e outros doentes. Puseram todos aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que a multidão ficou maravilhada ao ver mudos falando, aleijados sadios, coxos andando e cegos enxergando. E deram glória ao Deus de Israel. Depois, no verso 32, tem o relato da segunda partilha dos pães e dos peixes. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero deixá-los ir embora com fome, porque poderiam desmaiar ao longo do caminho. Então os discípulos disseram: Onde nós vamos conseguir tanta comida para matar a fome dessa tamanha multidão? Jesus disse: Quantos pães vocês têm? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Ele mandou que a multidão se assentasse no chão, dando graças a Deus. Ele começou a repartir esses peixes e esses pães, e todos comeram, cerca de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Depois de despedir as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magadã. Aqui nós encerramos a leitura e o capítulo 15 do livro de Mateus. E mais uma vez Jesus aqui, demonstrando a sua compaixão para com essas pessoas. Ele faz a multiplicação deste alimento. Jesus prova que quando nós vamos até Ele, persistindo, ouvindo, querendo vivenciar aquilo que Ele está dizendo, a gente acaba se esquecendo, de se alimentar das coisas básicas do dia. Mas Jesus, Ele provém este alimento, multiplicando os pães, os peixes na nossa vida e nos saciando do alimento que precisamos. As palavras dele são doces como o mel. Então, que possamos dar este valor e começar a nos alimentar da palavra do Senhor, que é a Bíblia, lendo, estudando ela diariamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e amanhã te vejo para darmos continuidade aqui. Até mais!